Muito bem, vamos à nossa terceira aula do curso de Álgebra Linear, que hoje tratará sobre transformações lineares. E, primeiramente, vamos definir o que é uma transformação linear, em que sejam dados dois espaços vetoriais, E e F. Uma transformação linear A de E para F é, portanto, uma correspondência que associa a cada vetor V de E um vetor AV de F, de modo que valham para quaisquer vetores de E e a um número alfa real qualquer, as relações de linearidade, ou seja, vale a regra da distributividade, em que a transformação linear aplicada sobre o somatório de dois vetores é igual ao somatório da transformação linear aplicada sobre cada um dos vetores, e o mesmo é válido para a multiplicação por um número real. O vetor AV chama-se a imagem de V pela transformação A, ou seja, o resultado da transformação linear. E as transformações lineares A de E para E, ou seja, do espaço vetorial E sobre ele mesmo, são chamados operadores lineares em E. E, por sua vez, as transformações lineares φ de E para R, ou seja, do espaço vetorial para o conjunto dos números reais, ou seja, valores numéricos, são chamados funcionais lineares. Nós vemos a partir dessas definições que transformações lineares são, portanto, funções que levam elementos de um conjunto para outro conjunto, ou para o próprio conjunto, ou ainda de um conjunto de vetores para números reais, para valores numéricos, no caso dos funcionais lineares. Nós temos, então, dois conceitos importantes nas transformações lineares, que é o subconjunto imagem e o subconjunto núcleo desta transformação. A imagem, então, de A é definida como o subconjunto dos vetores W igual a AV, ou seja, o resultado da transformação linear, pertencentes a F, o espaço de chegada da transformação linear, que são imagens dos elementos de E pela transformação A. E o núcleo é o subconjunto dos vetores V pertencentes a E, ao espaço vetorial de saída, tais que o resultado da transformação linear é igual ao espaço nulo. Esses dois conceitos são muito importantes depois para outras definições da álgebra linear. Nós podemos, então, representar as transformações lineares na forma já conhecida matricial, em que esta matriz, então, ela pertence ao espaço vetorial M, M por N, M linhas e N colunas, que é chamada, então, a matriz de A, a matriz da transformação linear, relativa às bases do espaço vetorial E de saída e o espaço vetorial F de chegada. Então, é muito importante que a matriz da transformação linear esteja associada a uma base. E aqui nós temos, então, a forma indicial, em que I e J representam as colunas e linhas, da matriz. E, então, fica válida novamente aquela representação que nós já mostramos, em que a transformação linear representada pela matriz A representa, então, os coeficientes de um sistema de equações lineares. Então, nós voltamos aos mesmos conceitos que nós já apresentamos anteriormente, agora definindo os coeficientes como uma transformação linear. Exemplos de transformações lineares. Então, nós temos uma transformação do espaço vetorial R4 reais de 4 dimensões para o espaço vetorial R3 reais de 3 dimensões. Aqui é um exemplo, se nós substituirmos as incógnitas x por valores arbitrários, nós vamos fazer corresponder, então, valores do R4 para R3, novos valores que estarão representados pelos termos independentes B. A transformação nula é uma transformação importante, que ela faz associar, então, elementos nulos aplicados sobre os vetores x, que vão gerar, então, o espaço nulo. O operador identidade, que é aplicado sobre esses vetores x, vai fazer valer os próprios vetores x. Então, seria o equivalente a multiplicar por 1, só que na forma matricial, ou na forma de operador, na forma de operador linear. Outros operadores muito importantes na álgebra linear que vão aparecer
nas aplicações, né, que é físicas e de engenharia, são os operadores de rotação, operador de reflexão no eixo Y, operador de reflexão no eixo X, que pode ser representados então na forma de matrizes. Aqui eu fiz representar essas matrizes no R2, no plano bidimensional XY. A projeção ortogonal sobre o eixo X pode ser também a projeção ortogonal sobre o eixo Y. Então basta realizar essa transformação linear aplicada sobre um dado vetor, que ele vai fazer corresponder um novo vetor, que será então cada uma desses tipos de operações. Operador de dilatação, contração e cisalhamento. Contração é a multiplicação por um fator K que está compreendido entre 0 e 1. A dilatação é a expansão, então, que é um fator K maior que 1. Basta então montar a matriz desta forma e aplicar sobre um determinado vetor em R2. Cisalhamento é o deslocamento de uma das coordenadas do vetor, né, enquanto as outras permanecem constantes. Aqui nós temos então a forma gráfica de representar algumas dessas transformações. A reflexão no eixo Y, que faz inverter então a direção, né, em relação ao eixo X, né, nós estamos fazendo ele sair da posição positiva em X para a posição negativa. O mesmo é válido para a reflexão em X, em que antes o vetor apontava na direção positiva de Y, agora aponta na direção negativa. A rotação por um ângulo θ e a dilatação do vetor, que é a simples expansão na mesma direção que ele já atuava. Outro conceito importante, né, nas transformações lineares é o espaço dual, que representa o conjunto de todas as transformações lineares do espaço vetorial de E em R, ou seja, os funcionais lineares, que levam o espaço vetorial para números reais, para valores numéricos. Então, o conjunto E estrela representa os funcionais lineares de E para os reais. E é chamado, então, espaço vetorial dual de E. Ele é um conceito importante porque nós temos o seguinte: nós já apresentamos antes o conceito de vetor. Um vetor ele representa uma grandeza geométrica ou física que possui direção e magnitude, né? Ele é representado então como um elemento do espaço vetorial de E. E o covetor, ele é um elemento do espaço dual, do espaço E', e ele atua como uma aplicação linear, que vai associar a um vetor um número real. Então, usualmente, vetores são representados na forma matricial em colunas, enquanto os covetores eles se apresentam na forma de linhas, ou seja, na forma transposta do vetor. Então, estes conceitos aqui são importantes depois para nós realizarmos as aplicações da álgebra linear. Agora, vou fazer uma pequena demonstração de transformações lineares no Python. Eu estou aqui com o Jupyter aberto, né, e nós vamos mostrar umas aplicações aqui, primeiramente na mecânica do contínuo, em que nós temos então uma deformação, né, aplicada sobre um vetor posição. E nós podemos definir então a posição final ou a posição atual após a deformação de um sólido como a multiplicação então de uma transformação linear, em que na forma de uma simples equação aqui nós temos a posição atual igual à posição inicial, mais a multiplicação do tensor de deformações, né? Isso vai ser objeto de estudo depois quando nós entrarmos em mecânica do contínuo, que é outro curso, multiplicado então pela posição inicial novamente. Então isso na forma de equação simples, né, de um único elemento, de uma única posição. Então pode ser colocado na forma da multiplicação, né, fazendo o isolamento do x, né, nós podemos fazer x' igual a x vezes, abre parênteses, 1 mais e. E esse 1 mais e, ele também pode ser representado na forma matricial, através da representação do 1 como a matriz identidade, que nós vimos anteriormente. Ela faz valer o 1 de uma equação simples, mais o tensor de deformações epsilon.
E colocando isso, então, na equação original, fazendo esse isolamento e fazendo V como o vetor posição, nós temos que FV é igual a x'. Aplicando isso, então, no Python, usando o NumPy e o Matplotlib, que é a biblioteca de plotagem do Python, nós podemos resolver o problema e visualizar depois aqui, no caso, um problema simples, né, em 2 dimensões. Eu coloco, então, o tensor de deformações epsilon na forma de um array, uma matriz, que ela possui, então, 2 dimensões, né, então ela é com 4 elementos, 2 por 2. Eu coloco aqui, então, o f como o f que nós definimos anteriormente ali como sendo o 1 mais o epsilon, ou seja, a identidade mais o epsilon, como sendo o NumPy, ele utiliza aqui este comando EYE para gerar matrizes de identidade. Aqui eu dou o tamanho dessa matriz, que ela vai ser de 2 dimensões, ou seja, 2 por 2. Então eu tenho aqui o NumPy EYE, matriz de identidade, mais o epsilon. Assim eu defino o f. E o v é o meu vetor posição, né? Então eu coloco aqui, defino um quadrado, né, simples, para poder mostrar depois através da plotagem como que se comporta a transformação linear. Para resolver o sistema, eu coloco então que o v deformado, ou seja, o vetor posição deformado, é igual ao f que nós definimos, vezes, né, operador linear, aqui no caso do Python, o v, vezes o vetor posição. Ele resolve o sistema e eu peço para ele plotar então o sistema, mostrando primeiro o quadrado indeformado e depois o quadrado deformado. E aqui nós temos então o resultado da operação. Basta eu dar Ctrl Enter e eu consigo visualizar o resultado no JupyterLab. Eu utilizo localmente o JupyterLab porque, agora abrindo um parênteses, eu podia utilizar o Colab do Google. E é bem eficiente, o Colab é a mesma coisa, você vem aqui e coloca o que você quer fazer com o Python, ele vai gerar lá o resultado. Só que eu sou um entusiasta, vamos dizer assim, defensor, de que nós devemos ter os nossos dados junto conosco. Se eu quero realizar uma operação ou escrever alguma coisa, eu escrevo para mim mesmo, eu não escrevo para o Google, para guardar lá no Google. Eu sei que existe uma comodidade em deixar lá no Google, mas eu prefiro ter localmente as minhas coisas, e até para poder fuçar e descobrir como elas funcionam, é interessante que nós tenhamos na nossa própria máquina, né? O que a gente pode fazer na nossa máquina, a gente consegue fazer de uma maneira mais otimizada nesses sistemas aí gratuitos, né? O Colab é gratuito. Eu até utilizei na outra aula e vou voltar a utilizar, mas eu sempre dou preferência ao JupyterLab diretamente na minha máquina, porque daí eu tenho o controle total, eu consigo visualizar melhor os arquivos mesmos, a organização dos arquivos que eu faço e salvar eles da forma como eu bem entender. Dito isso, vamos continuar. Aqui eu tenho então o quadrado deformado pelo tensor de deformações, né? Ele vai gerar esse resultado. Então nós vamos ver que depois entender a álgebra linear é importante para nós avançarmos nesses conceitos de tensor, que no fim são matrizes, né? Tensor, a álgebra tensorial, é só um jeito de se falar sobre matrizes. Ele expande um pouquinho os conceitos, se ajuda melhor a entender, mas no fim é álgebra linear pura, ou álgebra multilinear, né? E as aplicações então na mecânica do contínuo, aqui eu tenho uma aplicação de uma função simples, né? Em que eu tenho os coeficientes e as incógnitas, e eu quero só descobrir o resultado, né? O TV, que seria o termo independente. E assim ele chega a um termo independente. Eu posso aqui colocar qualquer valor para V, que ele vai me dar o resultado da aplicação linear, da transformação linear aplicada sobre esta função. Eu vou trazer aqui um exemplo também do eletromagnetismo, que
é uma equação do deslocamento elétrico, dado então pela multiplicação de um tensor dielétrico 3x3, né? Então ele representa as propriedades anisotrópicas de um meio vezes o campo elétrico, e isso vai gerar então o deslocamento elétrico. Lembrando então que o deslocamento elétrico, a taxa do deslocamento elétrico representa a corrente. Então, colocando aqui no NumPy, é o mesmo que nós fizemos anteriormente. Nós definimos um array, que array então é a matriz, cada colchetes aqui representa uma linha, e colocado então sobre a forma de vírgula e outro colchetes, né? Nós temos então novas linhas, e os elementos dentro do colchete representam as colunas. Eu defino o vetor epsilon, o tensor epsilon, aliás, os vetores de campo elétrico, né, e a transformação linear. Se eu quero aplicar a transformação linear, o resultado é D, de epsilon por E, eu coloco um arroba, e ele vai fazer esse cálculo. Depois é só fazer a plotagem. Aqui, como eu estava em 3 dimensões, eu tenho esse resultado, né? O vetor, o deslocamento então, né, elétrico correspondente ao tensor dielétrico e ao campo elétrico E. Aqui o Matplotlib, né, ele é bem simples de se utilizar. É só eu dizer para ele gerar uma figura, o resultado de plotagem, definir eixos, né, para ele plotar, e começar a colocar o que eu quero que apareça, né? Eu quero que apareça, aqui eu defino limites para os eixos, né? Um limite para o eixo X, um limite para o eixo Y, um limite para o eixo Z. Então aqui eu coloquei 3, de 0 a 3, ele me coloca de 0 a 3, cada um dos eixos, né? E os labels, então, é só eu definir aqui, então, que tipo de label, né? Qual que vai ser a escrita, o que vai estar escrito aqui, né? Nesses eixos, eu pedi para ele escrever x, y e z na cor verde. Eu tive que deslocar aqui o label do eixo Z um pouquinho, porque aqui o label pad é um deslocamento, porque ele estava escondendo atrás do gráfico. Se eu colocar outro valor aqui e pedir para ele gerar, ele vai me desenhar, ó, ele já vai fazer sumir. Eu vou voltar com 0, ele vai me voltar então com o Z aqui. Peço para ele plotar a legenda também, e peço para ele me mostrar o gráfico. É bem simples o Matplotlib. Depois que você pega a prática, fica bem fácil de gerar gráficos. Aqui, ó, o Quiver é desenhar um vetor, tá? A gente define a origem e a coordenada final do vetor. A gente define cores para ele, a largura da linha, um label para ele, né? Qual que é a indicação, o que vai estar escrito nele. E aqui é só uma funçãozinha para desenhar cada uma das componentes, né? Para não precisar escrever, aqui no caso, várias componentes, né? Daria várias linhas. Então eu faço uma funçãozinha for, e ele vai me gerar essas componentes que compõem esses vetores. Bom, aqui então, bem simples e fácil de entender uma aplicação de uma transformação linear. Depois nós vamos partir para outros conceitos, como a adjunta, que vai gerar a inversa, matriz transposta, e assim nós vamos avançando então nos conceitos de álgebra linear e aplicações dela, tanto computacionais como também em disciplinas da engenharia e da física. Por hoje era só.